Né, você falou que ingressou com 18 anos, então provavelmente você já tinha esse sonho também de, como garoto, de entrar na área militar, foi uma ocasião, você pensou na possibilidade? Como é que foi isso daí, sei lá, com seus 15, 16 anos, da onde veio? Eu entrei com exatos 18 anos e 2 meses, né? Inclusive algumas etapas do concurso eu fiz com os 17 anos, né? Ainda adolescente. É a sorte quem tem, que as pessoas têm que fazer aniversário no início do ano, né? Uhum. Quando você faz aniversário no início do ano, algumas coisas acabam facilitando. Você já entra na escola na idade certa, né? Geralmente os concursos, né? Quando você é chamado para assumir algum cargo, alguma coisa, um concurso geralmente são mais no começo do ano. Então, quando você completa a idade ali, você já fica apto para isso. E na minha época de ensino médio, não sei se isso ainda é hoje, né? A gente falava muito em concurso, vestibular. Sim. Você passava o ensino médio todo falando, vestibular para quê que você vai fazer, concurso. Então a gente brincava muito, eu tinha vários amigos, que alguns são também da área militar, que ia fazer concurso da ESA, que existe até hoje, né, que é o Sargento do Exército, SPSEX, que é um concurso do Exército. Eu fiz pra Marinha, porque eu aprendi de marinheiro. Tem vários concursos nessa área, a gente já falava sobre isso. E na minha época um soldado até, né, da polícia, que eu conheci, cheguei a trabalhar com ele lá em Tombos, né, depois de ter entrado na polícia. Ele foi na minha sala, no terceiro ano do ensino médio, fazer a propaganda do concurso da polícia, né, falando sobre esse período de inscrição, né, falando algumas peculiaridades aí da prova. Aí aquilo chamou minha atenção, eu já falava sobre isso o tempo todo do ensino médio, e eu fiz a inscrição, acho que até no último dia eu fiz a inscrição. E me esqueci. Fiz a prova, né? Que foi aqui na escola Melo Viana, em Carangola, porque tinha muitos inscritos aqui. A prova foi aqui mesmo? Nessa época, sim, né? Isso há muitos anos atrás. Hoje a gente tem que ir lá para BH, hoje as provas geralmente são só onde tem sede de batalhão. Manhuaçu, Muriaé, né? Sim. Ou até mesmo regiões, né? Que são, no caso, Juiz de Fora e Ipatinga. Mas eu acho que na sede de batalhão ainda tem, que é Muriaé e Manhuaçu, são os mais perto aqui. Uhum. Então, na época excepcionalmente teve ali no Melo Viana. E veio pessoas do estado do Rio de Janeiro, né? Já era concorrido, já era bastante concorrido. Então eu fiz a prova com 17 anos, inscrição no último dia, fiz a prova, mas me esqueci, assim, com 17 anos a gente é meio... Voado, não faz muita consideração de muita coisa, na adolescência, né? A gente é... Mas meninão, né? A gente vive melhor, né? Com a mente mais aberta. Depois, com a vida adulta, que você vai começando a ter algumas preocupações. Então eu fiz e nem me atinei com o resultado, quando que saía a primeira fase, né? Ficar acompanhando. Mas você chegou a estudar, assim, ou você era um bom aluno de destaque dentro da escola? Porque é uma prova que hoje a gente vê pessoas passando o ano. Eu mesmo, né, na minha sala, não sei se você chegou a conhecer ele, mas tem o Lucas, né, que é um da nossa região aqui, um grandão. Eles falam que minha sala era marcada por todo mundo ser muito grande, né? E ele foi um dos caras que ralou muito, entrou com 18 anos também, mas ralou muito. Acho que fez uns 3, 4 no decorrer do ano, foi pro Rio, foi para São Paulo fazer prova, mas passou na PM Eu conheci ele antes dele ser policial e conheci ele lá em Belo Horizonte depois, revi ele lá em Belo Horizonte depois. Porque é uma prova difícil, né, cara? É uma prova difícil. Como é que foi? Você já pegou assim? Tipo assim, em primeiro lugar, Deus, né? Sempre tá velando pela gente, olhando pelos nossos afazeres, olhando o nosso dia a dia, né? Independente da religião, a gente tem que ter fé em alguma coisa, né? Uhum. E para mim a fé principal é em Deus. Acho que praticamente quase todas as religiões, né, são focadas em Deus. Usam nomes diferentes, mas eles sempre têm algo assim sobrenatural, né, que é o foco daquela religião. Então, primeiramente Deus, e depois eu acho que eu fiz o ensino médio assim, por mais que eu sempre era meio brincalhão, né, tinha até fama de bagunceiro, mas eu cumpri com as minhas obrigações, né? Nunca fui reprovado, né? O famoso tomar pau, na minha época era tomar pau. Nunca fui reprovado e sempre passei de ano, cumpri com as minhas obrigações. Eu acho que eu fiz um ensino médio, assim, bem feito, né? Estudando aquilo que justamente caiu na prova e eu não precisei de estudar, assim, por fora, igual é hoje, né? Fazer cursinho, passar anos estudando. Eu usei os conhecimentos que eu tinha adquirido ao longo do ensino médio mesmo para poder fazer a prova. Hoje, até para você ingressar na área da Polícia Militar, você tem que ter ensino superior, né? Nem é igual antes que poderia. Acho que a turma do Lucas mesmo, que foi a minha turma, mas foi o último ano, lá em 2013, que permitia o aluno do terceiro ano já entrar para prestar o concurso, né? Acho que hoje tem que ter o curso superior, né? E o que eu fiz foi o primeiro que exigiu o ensino médio. O primeiro que exigia
o ensino médio. Antes do meu, né, o último concurso que teve antes do que eu fiz, teve algumas pessoas que passaram, aí não tinham ensino médio, teve até ações judiciais, né? Aí depois começaram a exigência. Mas o meu concurso mesmo, o edital já previa lá ser o ensino médio, e foi 1 ano e meio de curso. Eu fiz o curso lá em Governador Valadares, durante 1 ano e meio. Ano de período acadêmico e 6 meses de estágio. Você disse que deixou um pouquinho de lado ali com seus 17 anos, fez a prova e como é que foi? Aí você não fez muita consideração, só prestou? Igual eu fiz, tipo assim, eu fiz a prova, né? Não estudei, assim, para a prova em si, porque eu tava com a mente fresca ainda com relação ao ensino médio. E como eu fiz, se não me engano, a inscrição foi em final de novembro para dezembro e as provas foram em janeiro. Ou dezembro ou janeiro daquele ano, que eu estava terminando o ensino médio, lá em 1998. E foram várias etapas, mas a primeira etapa, que é a prova escrita, né, que é todo o concurso praticamente, eu não guardei, você não tinha tanta internet para ficar pesquisando, acompanhando, né? Era o famoso jornal Folha Dirigida, que você comprava ali para ler os editais de concurso, um jornal azul que vendia na banca. Então, eu fiz a primeira etapa, que é a prova, e não me atentei que dia que saiu o resultado. Encontrei com uma pessoa na rua, em Carangola, que também havia feito a inscrição, e ele me perguntou, um sábado de manhã, eu passeando, né? De manhã, ele me perguntou, e aí, como é que foi a prova lá? Eu falei assim, prova? Adolescente, 17 anos. Prova, ele é a prova da polícia. Eu falei assim, e aí, já saiu. Aí ele saiu o resultado. Eu passei. Olha, liga lá no 190 ou vai lá na companhia, que é onde eu trabalho hoje, né? E pergunta. Aí eu vi que meu nome lá estava na lista de aprovados. Entendeu? Então aí eu comecei a acompanhar. Sabia que dia que era a próxima fase, o que era a próxima fase. Que aí eu comecei a me inteirar. Tipo assim, eu fiz a prova, né, como adolescente, como todos nós adolescentes um dia fomos e somos, né? Alguns até hoje, assim, a gente brincou, né? Adolescente é meio disperso, meio leve, né? É uma fase que tem que aproveitar, e tem que ser assim mesmo. Mas a hora de ter o compromisso também, né? Eu acho que é necessário justamente para você usar isso na sua vida adulta depois. Então, a partir desse momento que eu fui aprovado na primeira etapa, que eu passei a acompanhar e a seguir a risca e me envolver. E literalmente entender quais que eram todas as etapas. E literalmente, assim, me preocupar em passar. Eu queria entrar. Quando eu fui aprovado na primeira etapa, que eu vi que havia essa possibilidade, eu estava dentro do número de vagas, né? Na época, aí eu comecei a me preparar, né? Eu tenho uma pergunta, você tem irmãos? Como é que era seu pai? Você tinha uma família ali que te motivava para poder, depois que você passou? Porque pensa só, o pai dele saber que o garoto dele de 17 anos, ou a mãe que seja, pegar e falar assim, meu filho já vai sair daqui, já vai entrar na área militar, já vai estar estável, que a maior preocupação, eu acho que de todo pai é a estabilidade pro filho, né? Eu como pai que sou, a gente quer que o filho da gente, pelo menos, o linguajar que os pais usam muito eu quero que meu filho esteja encaminhado, né? Encaminhado. Já está fazendo a faculdade, ou você já conseguiu pagar a faculdade, já tem uma formação, né? Ou passou num concurso, que é o meu caso que a gente está comentando aqui. Mas não, na época eu era filho único, entendeu? Inclusive eu não tenho, assim, o meu pai registrado, né, no meu nome, eu tenho só o nome da minha mãe. Sim. É que a gente chama de... Minha mãe é mãe solteira, no meu caso, de mim, né? Então pra ela foi uma alegria grande demais. Né? Rapaz, por incrível que pareça, não. No primeiro... Eu acho que, tipo assim, esse sentimento de tranquilidade, sim, né? De que a gente tá seguindo um caminho, né? Bom, mas ela acho que ficou receosa. No primeiro momento ela não achou assim muito bom, não, porque é uma profissão de risco, né? Com certeza. Então ela não ficou assim 100% tranquila, não, e ela encontrou com pessoas, né, que tinham parentes, mas uma situação assim totalmente diferente, mais extremada, que contou para ela algumas histórias e tal. Daí que a preocupação aí ela ficou meio receoso. Uma coisa é você encontrar com alguém que fala assim, incentivar. Não, que bom, né, seu filho passou na prova, mas ela encontrou com uma outra pessoa com outro tipo de pensamento, né, que o parente dessa pessoa teve uma experiência ruim, mas sem entrar nos detalhes, né, do que a pessoa falou, que eu conheço ela até hoje, sei quem é, mas tipo assim, foi uma experiência ruim que ela teve, né, com um ex-marido. Uma coisa totalmente aleatória. Né? Aí ela falou isso pra minha mãe e minha mãe ficou meio receosa, né, mas todas as profissões têm seus percalços. Então, no primeiro momento, minha mãe não, mas eu creio que depois ela achou uma boa, assim, e eu sei que ela me incentivou muito,
né, nesse período Você inicial. mudou ela depois, né? Ela convenceu ela que nesse era período inicial. Então, eu acho que todo pai deve ficar receoso. Se minha filha escolher esse caminho, né, no futuro dela aí, a gente vai ficar meio receoso, com certeza, mas a gente vai ver que ela escolheu um caminho bom. Acho que todos os pais querem ver o filho em uma profissão, né? Sim, sim, Teoricamente sim. é algo honesto, né? Do que envolvido com coisas hoje em dia que a gente tem muito, né? E muita facilidade para você estar entrando aí num Com outro tipo de certeza, mundo. com certeza.